Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor te abençoe, que a sua vida, que a sua casa e toda a sua família esteja debaixo das mãos de Deus, que o Senhor continue guiando você. Queridos, a palavra de hoje que eu quero comentar com você, compartilhar com a sua vida, fala sobre Salomão e as duas mulheres. É uma palavra bem conhecida de todos, está no livro do 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 16. Depois você pode conferir, estudar esta palavra na sua casa. Veja bem, essa história é conhecida por todos. A gente ouve pessoas crentes, não crentes, a gente vê artistas, apresentadores de programas que utilizam esta palavra para trazer lições para as pessoas. Todos vocês conhecem a pessoa de Salomão, sabe que ele foi um homem treinado pelo seu pai Davi. Davi treinou ele, Davi orientou, Davi o preparou. Salomão se tornou um homem inteligente, sábio, como todos conhecem a história, não por acaso, não por um acidente, mas sim o seu pai Davi o treinou. Isso está revelado no livro de Provérbios, capítulo 4. Veja bem, quando Davi teve a oportunidade, o privilégio de substituir o seu pai, de se tornar rei de toda a nação, claro que acima de tudo, escolhido por Deus, mas preparado pelo seu pai Davi. É muito importante, querido, quando os pais preparam os seus filhos, orientam os seus filhos. Nós já gravamos alguns vídeos com essas orientações, com essas lições, com esses princípios que é fundamentais, ou seja, que são fundamentais para que os seus filhos sejam pessoas extremamente inteligentes, pessoas de sucesso, pessoas de bênção, assim como Davi fez com Salomão. Veja bem, quando Salomão se torna rei de Israel, um dos primeiros casos que ele pôde resolver, ou que ele teve a oportunidade de trazer uma solução, foi exatamente o caso daquelas duas mulheres. Ambas tiveram filhos, com a diferença de 3 dias, de uma para com a outra. Veja bem, 3 dias, temos uma revelação profunda. Fala da Cristo, fala da ressurreição, fala do período em que Cristo esteve no sepulcro. E claro, no 3º dia, ele ressuscitou. Mas eu quero que você observe outras coisas mais importantes do que essas também, ou que são importantes dentro desse texto. Veja bem, elas então, que moravam na mesma casa, habitavam no mesmo mundo, faziam parte do mesmo ambiente, querido, há duas igrejas nessa terra, uma que dá vida e a outra que traz problema, uma que traz bênção e a outra que muitas das vezes traz maldições, uma que restaura e a outra que complica. Mas observem bem, há uma mãe que ela também se descuidou, uma mãe que trouxe problema, que ceifou o próprio filho. Mas há outra mãe que dormiu demais, que não tinha tanto cuidado, não tinha tanta prudência. Há outra mãe que ela relaxada, que ceifou o filho, que prejudicou, que tirou aquilo que era a sobrevivência, a vida. Mas observem bem, querido, a outra mãe também, ela não cuidava bem, dormia demais. Você já prestou atenção que tem pessoas que cuidam bem, mas no decorrer da noite dormem demais? Há pessoas que em parte são prudentes, mas em outras partes não conseguem ter tanto sucesso. Deixa eu dizer algo que é muito importante para nós. Todos nós temos pontos da nossa vida, áreas de nossas vidas, que nós somos bem preparados, que emocionalmente nós temos boas estruturas, mas muitas das vezes em outras áreas somos frágeis, temos dificuldade. Ninguém é 100% em todas as áreas, mas observem bem, você precisa ter cuidado naquela área que você deixa a desejar. Tem pessoas que são inteligentes para o campo dos negócios, tem pessoas que são habilidosas para o campo de áreas profissionais diferentes, que sabem lidar. Mas tem pessoas que, em algumas áreas da sua vida, principalmente nos relacionamentos, têm dificuldades emocionalmente falando. Elas não sabem lidar, elas não sabem entrar e sair com facilidade, sofrem bastante. Aquelas mães, elas tinham áreas que eram boas, habilidosas, mas tinha outras áreas da vida que tinham dificuldade. Enquanto uma prejudicou, trazendo problema à vida do filho, a outra dormiu demais.
não percebeu nada no decorrer da noite. Alguém trocou, alguém substituiu, alguém tirou dela, mas mesmo assim ela não conseguiu ver. Veja bem, ambas então foram até a presença do rei. E aí ficou aquela acusação. Um dizia, esse é meu, esse é o dela. A outra dizia, não, o meu é este, o dela é aquele. Não, o meu é esse que está assim, o meu dela é aquela que está dessa outra forma, ou aquele que está dessa outra forma. Queridos, o rei então, numa dificuldade, num dilema. Naquele tempo não havia DNA, não havia o programa do ratinho, vamos assim dizer, para trazer DNA para as pessoas. Sabe o que aconteceu então, querido? O Salomão chamou um dos seus servos e pediu para que trouxesse uma espada. E quando trouxe aquela espada, ele disse, olha, vamos dividir então no meio. Esse que está vivo, uma mãe fica com uma banda, outra mãe fica com a outra banda. Sabe o que aconteceu, querido? Ali se manifestou o verdadeiro sentimento maternal. Ali se revelou o coração. Ali se revelou o que é realmente uma verdadeira mãe. Alguém que ama o filho de verdade. A verdadeira, ela disse, olha, não faça isso. É melhor ter ele vivo com ela. É melhor ter ele com ela do que não ter, nem comigo, nem com ela. A outra que não era a mãe verdadeira, disse logo, nem meu e nem dela, pode fazer. Queridos, deixa eu dizer algo para você. A palavra de Deus revela, a palavra de Deus expõe os verdadeiros sentimentos, as verdadeiras motivações. A palavra de Deus nos mostra qual que é a real motivação. Amados, que você possa entender isto no dia de hoje. Que você possa entender que a palavra de Deus, ela manifesta os corações das pessoas. A palavra de Deus traz evidência. A palavra de Deus traz luz. Muitas das vezes nós podemos até viver enganando por um determinado período. Você pode enganar o pastor, você pode enganar a igreja, você pode enganar os seus pais, você pode enganar o seu patrão, você pode enganar os seus amigos. Mas há um que você não engana. Ninguém consegue enganar a Deus. A palavra de Deus, ela coloca tudo às claras. Ela traz evidência. Foi o que aconteceu quando Salomão pediu uma espada, que representa a palavra de Deus. Ali foi manifestado as intenções. Ali foi revelado os corações. Ali foi colocado tudo em evidência. Querido, vejam bem, duas mulheres, duas igrejas, duas crianças. Deixa eu lhe dizer, uma que cuida, outra que não sabe cuidar. Uma que trouxe prejuízo, mas uma outra que dormia demais. Queridos, a palavra de Deus, quando ela vem, quando ela é aplicada na nossa vida, ela coloca tudo às claras, expõe tudo. Que Deus possa estar te abençoando. Posso lhe fazer uma pergunta? Eu gostaria muito que você comentasse aí. Querido, o que está faltando para que o seu coração seja realmente revelado diante de Deus? Posso orar por você? Pai, em nome de Jesus, abençoe esta pessoa, este homem, esta mulher que muitas das vezes tem sido forte, que é forte em muitas áreas, mas há áreas da vida dele ou da vida dela que ela precisa melhorar, principalmente emocionalmente falando. Ninguém é 100% em todas as áreas de sua vida, mas precisamos procurar melhorar dia por dia nas áreas onde temos mais dificuldades. E claro, fortalecer aquelas que temos mais facilidade. Assim, ó Deus, traga bênção sobre esta pessoa, sobre a vida dela, sobre a sua casa e sobre toda a sua família. Queridos, curtam nossos vídeos, comentem e se inscreva também no nosso canal. Deus te abençoe mais e mais.